Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 13. Nós vamos dar prosseguimento às nossas exposições no livro de Atos, lembrando do nosso tema geral, a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na igreja. Nós estamos vendo Atos 13, nós vimos domingo de 1 a 12, e hoje vamos continuar 13 em diante, do capítulo 13 até o capítulo 14, verso 28, é o relato de Lucas sobre a primeira viagem missionária. E nós vamos hoje fazer esse recorte dos versículos 13 ao 41. Não vamos ler o texto agora todo, vamos lendo à medida que formos expondo a palavra de Deus. E para hoje, Atos 13, de 13 a 41, a gente vai olhar o sermão de Paulo, os fundamentos do Evangelho. O sermão de Paulo, os fundamentos do Evangelho, Atos 13, de 13 a 41. Só relembrando o que nós vimos no domingo passado, capítulo 13, começa Lucas dizendo que estava na igreja de Antioquia. Lá existiam profetas e mestres, entre eles estava Saulo e Barnabé. O Espírito Santo manda que separe os dois para uma obra específica, são separados, são enviados pelo Espírito Santo, e eles viajam até Seleucia, porto ligado à cidade de Antioquia, Antioquia da Síria. De lá viajam até Chipre, uma ilha natural de lá era Barnabé. E eles chegam a Salamina, e de lá, em vez de entrar pela ilha e sair andando, ou talvez de cavalo, mas era difícil o acesso, eles pegam outro barco e viajam até a cidade de Pafos. Lá, Pafos era a capital de Chipre, e lá era a residência do procônsul, aquele que governava a ilha. E nessa época era Sérgio Paulo, o governador, e ele escuta falar do Evangelho e quer ouvir Paulo e Barnabé. Só que naquela época, por conta do misticismo, os governantes, os reis, imperadores, tinham como alguém que os ajudava através de revelações, interpretações, magias, e ele tinha um chamado Bar Jesus, ou Elimas. E esse mago, na verdade um falso profeta, se opôs à mensagem de Paulo para Sérgio Paulo, e não queria que ele ouvisse o Evangelho. E Paulo, diz o texto, cheio do Espírito Santo, no versículo 9 do capítulo 13, olhando firmemente para Elimas, o mago, disse: ó filho do diabo. E lembre que eu ressaltei domingo, Lucas registra isso para contrastar com o nome dele, Bar Jesus, filho de Jesus. E Lucas está dizendo que ele não é filho de Jesus, e Paulo está dizendo: você é filho do diabo, e você não quer permitir que Sérgio Paulo escute a mensagem, você está cego espiritualmente, e ficará cego fisicamente agora. E aconteceu, diz o texto, que ele ficou rodando, rodeando, procurando alguém para conduzi-lo. Muito bem. Então, o procônsul ouviu o Evangelho, a mensagem de Paulo, e se converteu. Agora, o texto continua, versículo 13, do capítulo 13. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Então observe que agora Lucas começa a registrar o desenrolar dessa viagem. Não é? Navegaram de Pafos, capital lá de Chipre, da ilha de Chipre. Agora observe que mudou a colocação. Se você observar, antes, Lucas está dizendo Barnabé e Saulo, mas de agora em diante é Paulo e os seus companheiros. Bom,
que é que a gente vai entender? E nesse texto de hoje, nós vamos encontrar o primeiro sermão de Paulo em Antioquia da Psídia, pelo menos o primeiro registrado para nós. É provável que ele pregou lá em Damasco, em Jerusalém, mas registrado para nós é o primeiro que Lucas registra para nós com os detalhes. A Antioquia da Psídia ficava situada na província da Galácia, um lugar onde havia judeus, mas a maioria da população era gentílica, não é? E essa gente precisava conhecer a história toda para poder entender a mensagem de salvação. O que é que a gente entende aqui? Paulo e Barnabé e João Marcos estavam na ilha de Chipre e agora vão se deslocando mais, não é, para acima da sua localização. Hoje seria o que a gente chama do centro-sul da Turquia, seria essa região da Galácia, e é para lá que eles estão indo agora. E notem, o que é que está acontecendo? Eles viajam de barco, né, de Pafos até chegar em Perge da Panfilha, e lá a gente vai entender o que é que está acontecendo. Vejam, o texto diz, no versículo 13, viajaram a Perge da Panfilha. O João Marcos, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. O texto não nos diz o motivo pelo qual Marcos deixou a companhia de Paulo e Barnabé e os outros que estiveram com ele. Só diz que ele deixou e voltou para casa, para Jerusalém. E, meus amados, há algumas suposições para entender por que João Marcos deixou a companhia deles. A primeira é que ele era parente de Barnabé. Alguns dizem primo, outros sobrinho. Parece mais provável que era sobrinho de Barnabé. E aí, como mudou agora a situação, Barnabé não é mais preponderante, agora é Paulo, Marcos pode ter ficado ressentido e voltou para casa. É uma hipótese. A outra seria que ele teve medo dos perigos da travessia por essas montanhas. E aí, com medo dessa situação, resolve voltar para Jerusalém. É uma outra hipótese. E a terceira, e eu prefiro ficar com essa terceira, é que ele era judeu. E sob a influência da igreja de Jerusalém, ele não concordou muito com o evangelho ser anunciado aos gentios. Me parece que a situação aqui é essa. O evangelho está entrando agora para os gentios. E pode ser que Marcos, por ser um judeu praticante, não se satisfez muito com isso. Mas o que é que a gente entende? A partir de aqui, Marcos desaparece da história, não é? Lá no capítulo 15, Barnabé vai tentar trazê-lo de volta e Paulo não aceita. Não vou aceitar mais João Marcos na nossa caminhada. E por conta disso, lá no capítulo 15, Barnabé e Paulo vão se separar. Barnabé segue a viagem com João e Paulo fica nas suas viagens com Silas. Agora veja, aproximadamente uns 20 anos depois, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, Paulo está preso em Roma, e Paulo diz para os irmãos de Colossenses, recebam aí a Marcos, é esse João Marcos. Então é provável que Marcos estava lá em Roma com Paulo, ele vai até Colossos, recebam ele aí. Já mudou a situação. E depois, quando Paulo escreve a Timóteo, a sua segunda carta, Paulo diz, Timóteo, quando você vier, traga Marcos, pois ele me é útil para o ministério. O que é que isso nos ensina? Primeiro que Paulo não guardou mágoa do ressentimento lá com João Marcos, quando ele deixou, e depois na sua discussão com Barnabé, para Marcos continuar ou não na viagem. Agora, note, meus amados, o que é que a gente enxerga e o que é que eu vejo de ensino aqui para nós? Aquele homem que uma vez desertou a caminhada, chegou a ser de utilidade para Paulo. É o que Paulo está dizendo aqui, tanto em Colossos, na carta aos Colossenses, como na carta a Timóteo. E amados,
Qual é a lição para nós? Ninguém precisa permanecer tal qual é. Nós podemos mudar. E me parece que Marcos mudou. Agora vejam, pela graça de Deus, e tão somente pela graça de Deus, esse Marcos que deserdou, que voltou para Jerusalém, agora ele se converte no autor do primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. Isso é graça de Deus. Aprendamos com isso, a ser útil no ministério e a ser usado por Deus para ser relevante na obra do evangelho. Os versículos 14 e 15 mostram aí que os missionários continuaram a sua jornada de Perge até chegar a Antioquia da Pisídia, ou seja, não é Antioquia que eles saíram, lá é Antioquia da Síria, aqui é Antioquia da Pisídia, mais para cima, não é? Como eu falei, hoje seria o sul da Turquia, centro-sul da Turquia, e eles entraram no território, agora, né? Saindo de Perge e chegando a Antioquia da Pisídia, dentro de uma província romana, que era conhecida como a província da Galácia. Isso vai lembrar alguma coisa para nós? Essa Antioquia da Pisídia era habitada por judeus, frígios, romanos e gregos. Estava tudo nessa cidade. E, como de costume, os judeus construíram uma sinagoga para ensinar ao povo os ensinos do Antigo Testamento. Por que eu chamo a atenção? Porque Lucas diz que eles chegaram na Antioquia da Pisídia e no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Ora, se era uma cidade do Império Romano, de uma província romana, por que tem uma sinagoga? Porque tinha muitos judeus. E era costume deles construir sinagogas. Agora observe, o que é que eles deixaram a região costeira para seguir rumo a essas cidades? Talvez possamos perguntar, por que não continuar pela costa? Seria mais fácil do que caminhar por entre as montanhas, locais perigosos. E pouco tempo depois, Paulo escreveu aos crentes da Antioquia da Pisídia, de Icônio, de Listra e de Derbe, a conhecida Epístola aos Gálatas. E a gente entende por que eles seguiram viagem pelos locais difíceis. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 13, nós encontramos Paulo dizendo que preferiram ir por ali, por conta de uma enfermidade que Paulo adquiriu. E foi por isso que, primeira vez, eu preguei o evangelho para vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, irmãos de Derbe, de Listra, de Icônio, de Antioquia da Pisídia, foi por conta dessa enfermidade que eu preguei o evangelho para vocês. Que enfermidade era essa? Não temos informação. Alguns dizem que é provável que fosse um problema de uma enxaqueca gravíssima que Paulo tinha, fruto de uma febre, malária. São só especulações. O texto, nem aqui em Atos, nem em Gálatas, nos informa qual era a enfermidade de Paulo. Mas alguns estudiosos, historiadores, dizem que quem era acometido por essa malária, mesmo que fosse curado, ficava sofrendo de enxaquecas gravíssimas, a ponto de, no tempo da crise, não poder nem abrir os olhos, de tanta dor. Por isso que alguns dizem que o problema de Paulo era um problema na visão. Pode ser atribuído a isso tudo. Então nós não temos informações na Escritura para entender, mas fato é que Paulo está dizendo que caminharam por essa trilha mais perigosa para poder ele pregar o Evangelho pela primeira vez a esses irmãos. Agora estão lá em Antioquia da Pisídia. Veja o verso 16, 15. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo ou em outras traduções de exortação para o povo, falem. E aí começa o sermão de Paulo e a gente vai revelar
entender, à luz da Escritura, as bases para a pregação do Evangelho. É isso que Paulo vai fazer. Observe, dos versículos 16 a 23, Paulo vai mostrar como a obra de Jesus na história, a obra de Deus na história, leva a Jesus. É o primeiro destaque nesse sermão, versos 16 até o 23. Como a obra de Deus na história leva até Jesus. E observe que Paulo vai tratando passo a passo tudo o que aconteceu na história. E note como é que Paulo começa. Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas, e todos vocês que amam a Deus, escutem. Ou seja, Paulo começa a falar que vai atender a todos os presentes, tanto os judeus como os quase judeus. Aqueles que temem a Deus é o que Lucas registra para nós. Ou seja, eram aqueles gentios que admiravam a religião e a moral judaica, mas que ainda não tinham firmado um compromisso com o judaísmo. Gostavam, mas não firmaram compromisso. Paulo vai falar para eles e para os judeus. E aí você vai ver do verso 17 até o 23, como é que Paulo vai tratando dessa questão. Veja o verso 23, só para a gente entender. Paulo diz da descendência deste. Quem é este? Jesus. Conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Observaram? Então Paulo vai olhando a história e vai mostrando. O que é que nós vamos encontrar dos versículos 17 até o 23? Paulo começa o relato da história de Israel, observando os eventos importantes. Quais são eles? A escolha dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois Paulo trata da libertação da escravidão do Egito. Depois Paulo trata da peregrinação no deserto, trata da conquista de Canaã, a terra prometida, o tempo dos juízes, o estabelecimento da monarquia, para mostrar que tudo isso leva a Jesus. Tudo faz parte da história da redenção. Então Paulo está dizendo, preste atenção nisso. Observe, meus amados, o verso 18. O que é que Paulo diz? Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. O que é que Lucas quer registrar com que Paulo disse isso? Veja, Paulo está dizendo, esse povo que Deus escolheu, que foi separando com os patriarcas, libertou do Egito. Na sua peregrinação, Deus, em sua bondade e misericórdia, suportou os maus costumes desse povo. Por quê? Porque isso fazia parte da história da redenção, para chegar em Jesus. O sermão de Paulo, portanto, destaca a história do povo escolhido de Deus, para mostrar às nações quem ele é. Deus separou esse povo para fazer isso. E observe que Paulo está demonstrando que Deus tem um plano na história, um propósito, um projeto. Ou seja, a história está nas mãos de Deus, e Jesus é o objetivo e o centro da história. Por isso que Paulo diz, no verso 23, da descendência deste, ou seja, de Davi, veio aquele que o Senhor, cumprindo a promessa, trouxe o Salvador a Israel, que é Jesus. Essa é a fundamentação de Paulo sobre a obra de Deus na história, leva a Jesus. E aí Paulo faz uma aplicação forte para mostrar ao povo de Jerusalém, e esse povo que está aqui, que representa também Jerusalém, as autoridades judaicas, os que estavam na sinagoga, de que eles não aceitaram e nem reconheceram Jesus, nem entenderam a mensagem dos profetas. Agora observe, se você olhar, verso 15, depois da leitura da lei e dos profetas, todos os sábados na sinagoga, a leitura da Escritura era feita, todo sábado, religiosamente. A lei, toda a história de Deus na lei, os 5 primeiros livros, é chamado Pentateuco, e os profetas, os ensinos dos profetas,
todo sábado era lido, mas esse povo não entenderam a mensagem. É isso que Lucas está registrando e o que Paulo está demonstrando. Meus amados, qual a aplicação e lição para nós olhando para isso? É que há um perigo de ler a Bíblia todos os dias, mas sem a iluminação do Espírito Santo. Vamos ficar como esse povo, sem entender. Mas graças a Deus que nós temos a iluminação do Espírito Santo para entender o que lemos. Louvado seja Deus por isso. Por isso a recomendação para a leitura da Bíblia é essa: ore antes de ler, ore enquanto ler e ore depois de ler. Você vai orar antes de ler para que o Espírito ilumine, vai orar enquanto lê para que ele vá clareando a sua mente, e vai orar depois que você lê para ser um praticante do que você leu. Essa é a direção para entendermos isso. Segundo aspecto do sermão de Paulo, versos 24 a 29, Paulo vai usar os exemplos de João Batista e dos governantes judeus. O que é que a gente vai entender? Antes da manifestação dele, ou seja, de Jesus, o Salvador, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Então Paulo vai chamar a atenção com o exemplo de João e os governantes judeus, para mais uma vez realçar Jesus. E João, o Batista, viu Jesus como ele realmente é. E é interessante nós lembrarmos um pouco. João, o Batista, era mais velho que Jesus, aproximadamente 6 meses. Aproximadamente. E agora João está dizendo: olha, não sou eu não, é ele. Ele é que tira o pecado do mundo, porque ele é o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. O que é que isso quer dizer, meus amados? Isso é uma demonstração de humildade, de reconhecimento da sua posição inferior a Jesus. E era costume entre os rabinos ter os seus auxiliares. E se criou entre os rabinos uma máxima. O que era mais degradante para um auxiliar era desamarrar as sandálias. Ou seja, era o pior serviço para um auxiliar de um rabino, era desamarrar as sandálias. Veja o que João está dizendo no verso 25, a parte final: depois de mim vem aquele de cujos pés eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Se é a tarefa mais reles, mais indigna, nem isso eu sou digno, porque ele é superior. É isso que João está dizendo, é isso que ele está dizendo. Jesus é superior, e Paulo está registrando isso para aquelas pessoas, porque boa parte daquela comunidade era gentílica, e portanto não conhecia esses relatos da história. Paulo está fazendo-os lembrar. Veja o verso 26, aí Paulo se dirige agora aos líderes: irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, envolveu também os gentios, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Ou seja, Paulo agora muda um pouco o foco, deixa de falar sobre João, para mostrar para eles que a mensagem de salvação foi enviada pelo próprio Deus, e João é apenas um instrumento, porque o que está em realce, em destaque, é a pessoa de Jesus. Veja os versos 27 e 28. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Paulo está dizendo: olha, essas autoridades, que todos os sábados estão na sinagoga, lendo os profetas, não conheceram Jesus, ou não reconheceram Jesus.
como o Messias de Deus. E aí, o que é que Paulo está dizendo para nós? É que eles não conhecem as Escrituras. E me parece que Paulo está endossando as palavras de Jesus no seu embate com os líderes judeus e com os seus discípulos que estavam presentes. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Elas de mim testificam. Ou seja, se vocês lessem as Escrituras e entendessem na iluminação do Espírito Santo, vocês iam claramente perceber que eu sou o Messias. Mas vocês rejeitaram-me. É isso que a gente está vendo. E aí, veja o verso 29. Depois de cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele, ou seja, a promessa de Deus em Jesus, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Por que Paulo destaca em seu sermão, tirando do madeiro? Paulo está se baseando em Deuteronômio 21, 22, 23, que dizia que aquele que é pendurado no madeiro é maldito. E então Paulo está dizendo, a verdade de Jesus, ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados. Avance um pouco as páginas da sua Bíblia e chegue a Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas 3, 13. Está assim registrado: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Paulo está dizendo isso: olha, vocês penduraram ele no madeiro e tiraram de lá. Ou seja, ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados. Tornou-se maldito no seu lugar e no meu lugar. Terceiro, Paulo agora vai pregar Jesus ressuscitado, versos 30 a 37. E veja no início do verso 30, tiraram do madeiro, verso 29, puseram em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que sentença magnífica essa! Deus o ressuscitou dentre os mortos. E meus amados, a gente entende na história, desde essa época, que o homem usou todos os seus recursos e forças para lutar contra Jesus, até o ponto de matá-lo. Mas Deus, que é soberano e que é maior, mudou a situação. Por quê? Vejam que nada, nem ninguém pode impedir o propósito de Deus. E o propósito de Deus era Jesus morrer na cruz, como de fato morreu, ser sepultado, como de fato foi, e no terceiro dia ser ressurreto dentre os mortos. E eu quero chamar a sua atenção, quando você pensar sobre ressurreição, a ressurreição de Jesus, entenda isso: ressurreição corporal dentre os mortos. Não é ressurreição do espírito, da alma ficar perambulando, é corporal, física. Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos. E isso é fundamental para a nossa compreensão do Evangelho. Ninguém, nem nada, pode deter o propósito de Deus. Jesus Cristo, portanto, no poder de Deus, foi ressurreto dentre os mortos, venceu a morte para garantir a vida eterna para todos aqueles que nele creem. É isso que Paulo está dizendo aqui. A declaração de Paulo, portanto, é endossada pelas testemunhas. Veja que diz, verso 31, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora
as testemunhas diante do povo. Ou seja, não é uma historinha que foi criada, não. É verdade. Aqueles que andaram com ele e vieram da Galileia até Jerusalém, puderam comprovar de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E agora, o que é que a gente entende, meus amados? E aqui é uma lição para nós, pregadores da palavra de Deus. Paulo não pregou outra coisa a não ser a verdade do Evangelho. Paulo não pregou algo que ele sentia, né? Ou seja, o sermão de Paulo não está baseado em filosofias ou num conjunto de éticas. Não, a mensagem, o sermão de Paulo é baseado na história da redenção. Desde lá, da escolha dos patriarcas até Jesus, agora morto e ressurreto. Essa é a mensagem do Evangelho, é a verdade do Evangelho que nos alcança. E aí Paulo vai dizer o seguinte: e nós anunciamos a vocês o Evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo, número 2. Você é meu filho, eu hoje gerei você. Paulo está citando o Salmo. E quanto ao fato de que eu ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Observaram que é tudo em conformidade com o que Deus tinha projetado. Nada sai do que Deus projetou. Por fim, quarto destaque, verso 38 a 41, Paulo aplica a verdade de quem é Jesus e o que ele fez por nós. E nessa parte do texto há uma promessa e um alerta. A promessa, por causa de quem Jesus é e o que ele fez na cruz, o perdão é oferecido aos que creem nele. Observe, meus amados, nós podemos ser justificados de todas as coisas das quais a lei de Moisés não podia justificar, só em Cristo. É isso que Paulo está dizendo para nós agora, porque nós nunca podemos nos justificar diante de Deus, por melhor que nos achemos, por melhor obra que nós façamos, não nos justifica diante de Deus, só Jesus faz isso. Veja verso 38, portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Claro demais o que Paulo está dizendo aqui. Meus amados, nós não podemos justificar, e sabem por quê? A nossa salvação, nós, em vez de dizer que nós a conquistamos, podemos recitar o que Paulo registrou em uma carta escrita à igreja de Éfeso: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Entenderam? A justificação, portanto, é a obra de Cristo, não as nossas obras, porque senão eu ia me gloriar, eu me salvei, eu me salvei. Não, é Cristo que pode nos justificar diante de Deus. Então, aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam Cristo, eles querem uma salvação de sua própria autoria, é a conhecida religião de obras, querem merecer a salvação. Nenhum de nós a merecemos, mas aprove a Deus, antes da fundação dos tempos, eleger um povo para si mesmo. E então, se você lembrar, pouco tempo depois de Paulo anunciar essa mensagem em Antioquia da Pisídia, na região da Galácia, pouco tempo depois, as igrejas foram plantadas lá.
Paulo teve que escrever uma carta aos Gálatas, ou à região da Galácia, para tratar desses temas: justificação pela graça de Deus e não por cumprir a lei. Meus amados, é clara a mensagem: Jesus tanto perdoa como justifica. O perdão cuida da minha dívida do pecado diante de Deus. A justificação coloca crédito na minha conta diante de Deus. Vou repetir: o perdão justifica diante de Deus a minha dívida do pecado. Ou seja, o perdão cuida da dívida do nosso pecado. A justificação coloca crédito na nossa conta diante de Deus. Essa é a promessa. E qual é o alerta? Paulo diz lá, né? Cuidem, tenham cuidado, não é? Verso 40, portanto tenham cuidado, para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Ou seja, cuidem, o alerta é essa: se não nos agarrarmos à pessoa e à obra de Jesus com toda a nossa vida, nós vamos nos tornar escarnecedores que vão perecer. E Paulo vai citar aqui o texto de Abacuque. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Estão lembrados lá de Abacuque? A situação de Jerusalém é muito difícil, o julgamento é iminente, está lá, muito claro. Mas o que é que acontece? Deus manda o livramento através da Babilônia. Vai punir o povo e vai livrá-lo ao mesmo tempo. É isso que Paulo está dizendo. Se vocês recusarem essa mensagem, vai acontecer a mesma coisa. Deus vai punir, porque vocês estão sendo escarnecedores. E amados, se você lembrar um pouquinho, trouxer à sua mente o sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia, é muito parecido com o sermão que Pedro pregou 2 vezes. Primeiro, no dia de Pentecostes, Atos 2, 14 a 36. Estão lembrados? É a mesma mensagem. E depois o mesmo sermão lá no Porto de Salomão, no templo, capítulo 3, 12 a 26. Depois releia para você ver a semelhança do que Pedro pregou nessas 2 ocasiões e o que Paulo pregou em Antioquia da Pisídia. E mais, tem um terceiro sermão, o de Estevão, perante o Sinédrio, capítulo 7, verso 2 a 53. E sabem por quê, meus amados? 1/3 do livro de Atos são sermões. Lucas registra isso para nós. Ou seja, isso mostra que Pedro e Paulo e os outros pregavam o mesmo evangelho. E qual é o desafio para nós? É continuarmos a pregar o mesmo evangelho dos nossos dias. Quero concluir com 3 aplicações para nós. Primeira, nós, crentes em Jesus, que amamos o Senhor, precisamos pregar o evangelho puro e simples. Esse que Paulo pregou. Deus tem a história nas mãos. Deus revelou para um povo, para mostrar às nações. Esse povo falhou, mas era propósito de Deus na história da redenção para vir Jesus. E ele veio e morreu na cruz, e foi sepultado e ressuscitou, e só ele pode perdoar pecados e nos justificar diante de Deus. É a mensagem do evangelho, pura e simples. Nós temos que amar isso e pregar isso por onde formos. E aí, meus amados, você pode perguntar: como, pastor, nesse tempo tão tenebroso e com tantas coisas? E sexta-feira no seminário, conversando com os alunos, e eu levantei essa questão: como a gente continuar dando testemunho nesse tempo de inteligência artificial, em que seu colega de trabalho ou de escola já sabe disso? Porque se você perguntar como é que Cristo salva, ele bota lá, vai dizer como é, totalmente. Mas é somente formal aquilo.
Você vai dizer porque você tem isso na sua vida, você foi transformado por Jesus e, portanto, o evangelho que você prega é verdadeiro, não é autoajuda, não é psicologia disfarçada de evangelho, é Cristo morto e ressurreto, aquele que justifica diante de Deus. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso desafio. Segunda aplicação que o texto me faz ver é que a salvação nunca foi pela lei, sempre foi pela graça. No Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela fé no Messias que havia de vir. Os sacrifícios que Deus estabeleceu eram apenas, prefiguravam o sacrifício perfeito e eficaz de Jesus. Então, se no Antigo Testamento, aqueles foram salvos pela fé no Messias que havia de vir, agora somos salvos pelo Messias que já veio. Louvado seja Deus por isso. Mais uma vez, meus amados, para entendermos que a história está nas mãos de Deus. Se lá, no início da história da redenção, ele anunciou que viria um Messias, e aqueles irmãos creram nessa promessa, nós agora somos salvos porque cremos na realidade da promessa que é Cristo. E é isso que a gente tem que anunciar para as pessoas. Terceira e última aplicação para nós nessa noite. Diante dos fundamentos do Evangelho, esse que apresentamos no sermão de Paulo, é preciso tomar uma decisão. E qual é a decisão? Arrepender-se e crer em Jesus. Você pode dizer, eu já me arrependi, pastor, e já creio em Jesus. Eu também. Mas eu tenho que repetir isso todos os dias, para mim mesmo. Ou seja, pregar o evangelho começa quando eu prego para mim mesmo, lembrando que eu não posso me justificar diante de Deus. Só Jesus é quem faz isso. Por isso que eu preciso me arrepender e crer em Jesus, para poder anunciar essa verdade a outras pessoas. Que Ele, pois, nos abençoe hoje e sempre. Amém. Baixe sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Senhor, mais uma vez somos gratos por esse tempo. Podemos passar aqui na Tua presença, na companhia dos nossos irmãos em Cristo, Teus filhos. Pai, tudo o que nós fizemos foi para a Tua glória, e Te louvamos pela Tua palavra, que nos desafia a viver uma vida de santidade, nos arrependendo todos os dias, e crendo em Jesus todos os dias, sabendo que só Ele nos justifica diante de Ti, e com ousadia, com coragem, com dependência do Espírito Santo, possamos anunciar essa verdade por onde formos e passarmos, e o Teu nome seja glorificado. Amém. Faça a sua oração em silêncio agora.